Oi pessoal, meu nome é Lourdes, eu sou da B3 Educação, estou aqui hoje com uma missão super importante de falar sobre conceitos básicos de economia. Esse bate-papo também vai contar com a presença do Guilherme, que é de operações, e do Leandro, que é meu colega na B3 Educação. Guilherme, conta um pouquinho pra gente o que são os indicadores econômicos. Dando um exemplo, quando a gente quer medir alguma coisa, a gente precisa de uma referência. Então, um exemplo básico é a gente quer saber se um bebê está com febre, por exemplo. A gente usa um termômetro. Na economia também isso não é muito diferente. Então nós temos indicadores econômicos, que são vários termômetros, digamos assim, para justamente medir se essa economia do país está saudável, como está a velocidade dela, se ela está subindo ou caindo. Então a gente utiliza esses números, esses indicadores, justamente para poder fazer essa medição. Quando a gente fala de termômetro, a gente está falando que para a gente ter uma visão rápida, Então, por que é importante a gente aprender quais são esses indicadores, Para a gente poder bater o olho e já falar, já sei para onde que está indo a velocidade da economia, se está indo bem, se está indo mal. Numa leitura rápida eu já tenho um resultado, alguma informação que eu não preciso ler muito, Eu bato o olho no número e eu já sei. Já sabe o que está acontecendo. Bom, então eles são super importantes para a nossa vida, Apesar, conhecendo ou não conhecendo, eles são constantes aqui no nosso dia a dia. Os indicadores econômicos são temas constantes nos nossos noticiários. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Às vezes a gente escuta no jornal, na televisão, mas nem sempre a gente sabe exatamente o que significa. É mais ou menos isso que eu estava falando antes, sobre uma leitura rápida, Então, se alguém me conta, por exemplo, aparece na imprensa, olha, o Ibovespa B3 subiu 3% hoje, Eu já tenho, a partir desse dado, uma leitura de que, olha, tá todo mundo acreditando que tem uma expectativa de retornos positivos, das empresas brasileiras listadas no Ibovespa B3 terem bons resultados, bons lucros, retornos positivos. O dólar, por exemplo, quando ele apresentou uma alta muito expressiva, eu já sei que alguma coisa não vai dar bom para mim, por exemplo, que eu tenho um filho pequeno que gosta de videogame. E aí tudo é cotado em dólar. Uhum. E aí quando eu vou comprar alguma coisa que é cotada em dólar, o que acontece? Eu já vou pagar mais caro por aquele jogo. Então, a leitura do noticiário é importante por isso, Porque ela tem impacto na nossa vida de verdade. Não é só para quem tem muito dinheiro ou para quem está investindo muito dinheiro e tal. Vale para todo mundo, E quais são os nossos principais indicadores da economia? Os indicadores brasileiros? Os indicadores, é importante a gente separar eles por tipos. Então a gente tem o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que na verdade ele é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país, num determinado período. Então na prática nós estamos olhando para um indicador de crescimento econômico, que também temos no caso o IBC-BR, que é do Banco Central. E tem uma palavrinha que a gente escuta muito falar nos noticiários, mas nem sempre a gente sabe o que ela significa, que é inflação. Ixi. Conta pra gente, Leandro, o que é isso? O que é a famosa inflação? Quem é mais velho igual a mim tem um histórico de inflação na veia, Você foi tão impactado pela inflação que você aprendeu na raça o que é esse negócio. Nos últimos anos parece que esse dragão está adormecido aí, Ninguém fala mais de inflação, Uhum. Mas inflação é o aumento generalizado de preços. Então, quando tudo sobe muito numa velocidade maior do que o esperado pelos agentes econômicos, e isso de alguma forma meio que descontrolada, Então um aumento generalizado de preços, isso aqui é o conceito de inflação. E tem dois índices, o IPCA e o IGPM, que medem a inflação, Guilherme, conta um pouquinho pra gente sobre o que são esses índices e como eles funcionam. O IPCA, que é muitas vezes o que a gente mais escuta, é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então, na verdade, ele mede uma cesta de bens e serviços que o brasileiro médio consome. Então, por exemplo, a gente vê o tomate subindo 15%, por exemplo. Então, é nessa cesta que eles vão se basear, nesses produtos que a gente consome no dia a dia, que eles vão se basear para criar o IPCA. Lógico que ele é uma média, então de todos esses produtos, eles fazem uma média de quanto está esse crescimento. Então, mesmo que o tomate, por exemplo, suba 15%, mas alguma outra coisa subiu só 1%, eles vão fazer uma média e o IPCA pode chegar, por exemplo, 2%. Então, é ele que mede esses produtos que a gente consome no dia a dia. Leandro, e o IGPM, que é um outro indicador que a gente escuta, mas não necessariamente sabe o que é?
O GPM é um outro indicador, mesmo uma outra medição de inflação, né? É um índice geral, um é índice de preço ao consumidor, esse é um índice geral de preços que a gente chama de mercado, né? E não é só o que tem no mercado que a gente mede no IGPM, porque ele tem 3 fatias aí, né? Tem uma parte do IGPM que é igual ao IPCA, índice de preço ao consumidor, tem uma outra parte que é índice de preços ao produtor, né? Então, se aumenta o índice, a inflação para o produtor, aparece no IGPM. E um terceiro item, que é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, tudo que faz parte da construção civil, se tiver algum aumento, também vai impactar o IGPM. Ele é muito famoso, o IGPM, por aumento de aluguel, né? Então, quem mora de aluguel sabe que quando tem renovação do contrato lá, geralmente quem está alugando vai cobrar, vai olhar para trás, né, nos últimos 12 meses vai ver lá. Quanto é que foi o IGPM? Foi 15%. Então eu quero subir seu aluguel em 15%. Né? E aí depende um pouco de negociação. Os últimos meses têm sido muito salgados o IGPM, então é uma conversa que precisa ser feita, né, o locatário e o inquilino, né, tem que negociar isso aí. E sobre taxas de câmbio? Guilherme, conta um pouquinho pra gente como isso impacta na vida do brasileiro. Então o câmbio, né, as taxas de câmbio são nada mais que troca entre moedas. Quando a gente ouve que o dólar está a R$5, quer dizer que para eu comprar $1 eu preciso de R$5. E dentro disso tem muita coisa que influencia essas taxas de câmbio. Então tem a inflação mesmo desses países que estão envolvidos, as economias, então os crescimentos econômicos desses países, no caso do dólar seria os Estados Unidos e o Brasil, as migrações entre recursos, então importações e exportações. Então dentro disso a gente tem vários fatores que vão influenciar a subida ou a descida dessa taxa de câmbio. E então fica muito difícil às vezes de você ter uma previsão de quanto vai ser essa taxa de câmbio. E a taxa Selic? A gente escuta muito, a taxa Selic subiu, a taxa Selic desceu. Como que isso impacta na nossa vida, Leandro? A gente já ouviu falar, né? Taxa Selic está em determinado nível, o Banco Central aumentou a taxa Selic ou diminuiu a taxa Selic, né? E o que eu acho que é legal, antes da gente contar a taxa Selic, é dizer que o que é juro, né? Então, juros é o valor que a gente cobra por um empréstimo. Então, se eu vou emprestar um dinheiro para a Lourdes, ela vai falar assim, eu estou precisando de um dinheiro emprestado, você me empresta? Beleza, eu te empresto R$100, você me devolve com juros daqui a algum tempo, né? Então, a taxa de juros que a gente vai negociar aqui nesse empréstimo entre eu e ela é uma conversa de o custo do dinheiro, né? Então, explicando um pouco sobre de onde que vem essa conversa, né? Então, a taxa Selic é o juro que o governo federal, o Tesouro Nacional, paga para a gente, né, quando a gente investe no Tesouro Selic. Quem já ouviu falar do Tesouro Direto, tem lá o Tesouro Selic. A taxa Selic remunera esse investimento, esse empréstimo que a gente faz para o governo federal. Então, só para resumir assim, né? Guilherme, ainda sobre a taxa Selic, quem que define? De onde que vem? Do que vive? Do que se alimenta? Essa taxa, ela vem de uma reunião que a gente chama de Copom, que é uma abreviação, né, para o Comitê de Política Monetária, que nada mais é que uma reunião que os diretores do Banco Central fazem a cada 45 dias, justamente para analisar todos esses fatores que a gente estava falando, os fatores econômicos do país, e aí definir essa taxa Selic para eles ficarem de encontro com a meta de inflação. Então eles vão analisar toda a economia do país e aí chegar num consenso de quanto essa taxa deve ser. Então, quanto mais alta a expectativa de inflação à frente, enfim, quanto a taxa de inflação ou a inflação no país pode subir, mais alta será a Selic. E aí o inverso também acontece. Quando eles acreditam que a inflação vai cair, eles vão também diminuir essa taxa Selic. E aí, além da taxa Selic, né, ficou faltando falar de uma outra taxa que tem bastante relevância para quem é investidor, que é o CDI. Né? Então, voltando na sopa de letrinhas que a Lourdes trouxe, então é o Certificado de Depósito Interbancário, né, o CDI. Mas é uma taxa, uma referência para o mercado, para quem faz investimento,
tá sempre de olho em percentual do CDI, né? Então, eu vou investir em um produto que rende 100% do CDI, por exemplo, né? Essa taxa CDI, que serve para remunerar o nosso capital investido, ela também tem uma conexão com a Selic, né? Porque você tem o governo federal tomando dinheiro emprestado à Selic. E aí quando um banco vai tomar dinheiro emprestado nosso também, ele também leva em consideração essa taxa como referência e aí o CDI fica bem pertinho da Selic e tal. Eu acho que é isso, né? Então eu acho que é legal falar, né, de que a gente empresta dinheiro, né, tanto para o governo federal quanto para os bancos. Leandro, mas a gente empresta dinheiro para os bancos? Como que isso funciona? Então é difícil explicar isso, né? Porque a gente acha que o banco tem muito dinheiro, né? Esse dinheiro vem de algum lugar, vem da gente, né? Nós, depositantes, investidores, a gente empresta dinheiro para o banco e o banco usa esse dinheiro para emprestar para outras pessoas, né? Então, quando a gente fala que a gente está investindo, a gente, na verdade, está emprestando dinheiro para uma instituição financeira para ela fazer essa intermediação. Que demais, pessoal. Super obrigada, Leandro, por estar conosco aqui hoje, Guilherme. Vocês querem complementar, fazer um resumo aqui do nosso bate-papo? Acho bom, acho que é legal contar, né, essa história dos termômetros, né? Então, por que é importante a gente ficar de olho nos indicadores econômicos? Então, sempre que tiver a chance de olhar no jornal, na televisão, na internet, ir lá e ver, né, como é que tá cada um dos indicadores que a gente mencionou aqui, né? Então procura na internet o PIB, o IPCA, o IGPM, a taxa Selic, o CDI. São coisas que são fáceis de achar e você, cada vez que aparecer no noticiário, se puder ficar de olho, você vai aprender alguma coisinha ali, né? E acho que é legal ficar de olho nisso e acompanhar, né, Guilherme? Sim, o próprio Ibovespa mesmo, né? Isso a gente tem no jornal todos os dias, né? Eles sempre falam se o Ibovespa subiu ou se caiu. E o que nada mais é que as empresas que estão listadas aqui no nosso mercado brasileiro, se elas estão indo bem ou não. Então isso também é um indicador bem legal de se acompanhar. Então, quer dizer, tudo isso não faz parte só do noticiário. Tá na nossa rotina, né? Tá na hora que eu vou no supermercado, quando eu vou à feira, quando eu quero adquirir qualquer produto. Toda essa sopa de letrinhas impacta na nossa vida. Então, por isso que é super importante na hora que a gente ouvir no noticiário, ficar atento e ver como que isso se comporta. Eu espero que esse papo contribua com o aprendizado de vocês e nos vemos na próxima. Obrigada. Obrigado, até a próxima.